Boa tarde, gente. Tudo bem? Estou aqui eu novamente dando uma boa tarde e boas-vindas a todo mundo que está participando dos aulões do ENAD, do curso de gastronomia. Hoje temos a professora Larissa Varela, de Natal, da Universidade Potiguar. Professora Larissa, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje. A aula é sempre gravada e no final de todas as sessões do ENAD, nós vamos montar todas as aulas no YouTube e depois disponibilizar o link para todo o Brasil, para quem não pode estar assistindo agora, porque poucas pessoas podem à tarde, todo mundo poder assistir via YouTube no horário que quiser, no horário que desejar. Então, a todos os alunos que estão aqui agora ao vivo e a todos os alunos do futuro no YouTube, muito obrigado. Boa aula com a professora Larissa. E, professora, a casa é sua e dê seu show aí, que eu sei que vai ser um show. Obrigada. Tchau, gente. Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre controle higiênico sanitário, né, e segurança dos alimentos, mas a gente vai focar na proposta do ENAD. E aí, o que foi que a gente combinou? Trazer resoluções de questões para a gente já pensar como é que é a proposta de questão do ENAD. E aí, eu vou resolver algumas questões aqui com vocês, já trazendo algumas dicas de como resolver essas questões de ENAD de maneira efetiva e de maneira bem prática, porque a prova do ENAD, ela acaba por se tornar uma prova um pouco cansativa, visto que tem muito conteúdo para se ler, para poder se apropriar. E aí a proposta é trazer para vocês indicações, né, de como resolver essas questões do ENAD de maneira eficiente, assertiva, mas sem tornar a questão, a resolução dessas questões muito cansativas. Então, vamos lá começar a nossa aula. Antes de começar aqui a aula, eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem sou eu, né? Aqui eu trago a minha formação, então me chamo professora Larissa Varela, sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou gastróloga formada pela Universidade Potiguar, tenho algumas pós-graduações e sou mestre em administração também, certo? E são as minhas formações. Sou residente de Natal e sou professora atualmente da UNP de gastronomia e também ministro alguns módulos na pós-graduação. Aqui eu deixo para vocês os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo posteriormente, deixo o meu WhatsApp, o meu Instagram e também o meu e-mail institucional. Em caso de dúvida, podem entrar em contato, que assim que possível eu vou estar fazendo o retorno. Então, vamos lá começar as questõezinhas de ENAD. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões de ENADs anteriores, mas também trouxe questões avulsas que estão relacionadas a algumas temáticas que talvez fosse interessante a gente abordar quando a gente fala de controle higiênico sanitário. Tá? Então, inicialmente, eu trago aqui para vocês uma questão do ENAD 2018, é a questão número 29, em que ele traz uma problemática relacionada a RDC 216, né? A Resolução 216 de 2004, que é a principal legislação que a gente toma como referência para as boas práticas de manipulação, voltada para unidades de serviço de alimentação, que é justamente o nosso foco. E aí, vou botar aqui. E aí, dito isto, vamos à leitura da questão. As questões do ENAD, de maneira geral, elas trazem uma contextualização. Então, ela vem com um texto introdutório, bem denso, depois ela traz a problemática. Geralmente, esse texto introdutório ele é referenciado, depois ela traz a problemática, que é o que a gente precisa ler, refletir e fazer a resolução da questão. Né? Então, aqui eu trago para vocês inicialmente a composição estrutural dessas questões do ENAD. E aí, uma dica para otimizar o processo de resolução dessas questões. Comecem lendo as questões pela problemática, certo? Quando tiver essas sentenças assim, 1, 2 e 3, leiam logo as sentenças, para ver se pelas sentenças você já consegue resolver a questão. Por quê? Porque muitas vezes essa contextualização é de fato só uma contextualização. Não traz nenhum conteúdo
que vai interferir na resolutividade da questão. Mas, às vezes, acontece de vir nessa contextualização um elemento que seja fundamental para que você responda a questão em si. Então, você lê primeiro as sentenças que compõem essa problemática. Depois que você ler essas sentenças das problemáticas, você vê se com o que está aqui você consegue responder a questão ou não. Se você não consegue responder a questão, aí você lê a contextualização. Isso ajuda a não tornar a resolução da prova ENADE tão cansativa e tão longa. Você foca na resolução das questões e aí fica mais fácil de resolver, tá? Então, vamos lá. Aqui, como a proposta inicial é a gente fazer toda a resolução da questão, a gente vai fazer a leitura da contextualização, mas vocês vão perceber que nessa questão específica aqui que eu trago para vocês, a contextualização ela não vai interferir na composição da problemática dessa questão. Só lendo essas sentenças eu já consigo resolver. Pode ser, mais uma vez eu ressalto, atenção, gente, pode ser que tenha alguma questão em que esse ponto de contextualização seja fundamental para a resolutividade, mas pode ser que não, como é o caso desta. Então, vamos lá. Na sentença, a gente tem o seguinte: a resolução número 216/2004 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para o serviço de alimentação e estabelece procedimentos a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Em relação às edificações e às instalações destinadas aos serviços de alimentação, ambas devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento em todas as etapas da preparação, facilitando as operações de manutenção e higienização. E aí coloca aqui a referência, e aí a gente percebam que até então está só contextualizando, né, a questão. E aí a gente vai para a problemática propriamente dita. Para fins de adaptação da resolução, avalie as afirmações a seguir. Sentença 1. As caixas de gordura e de esgoto das edificações destinadas aos serviços de alimentação devem ter dimensão compatível ao volume de resíduos. Isso daqui, cadê? Isso daqui está correto, certo? De fato, elas devem ter uma dimensão compatível com o volume. Até aqui está correto. E aí a gente entra na segunda sentença, né? Então, só para recapitular, ó, as caixas de gordura, e de esgoto das edificações, elas têm que estar ali num formato interessante para esse comensal. Então, daqui até aqui está correto, certo? Até aqui está correto. E aí a gente segue com a sentença. Quando a gente segue com a sentença, a gente percebe o quê? Que ela diz o seguinte: além disso, além das caixas de gordura estar numa dimensão compatível ao volume do restaurante, ela também precisa estar localizada na área de manipulação de alimentos e favorecer o escoamento de líquidos e resíduos e a higienização do ambiente. Essa partezinha aqui, que deve estar na área de manipulação de alimentos, é a parte que está errada. Essa sentença aqui, ela está errada justamente por esse trecho. O que é que acontece? A caixa de gordura, ela não pode estar na área de manipulação. Segundo o texto da RDC 216, a caixa de gordura, ela precisa estar fora da área de manipulação. Então, num ambiente externo ao local em que se manipula o alimento. Por quê? Porque essa caixa de gordura, muitas vezes,
acumula ali esgoto e, consequentemente, pode ser um foco de pragas e vetores. E se ela estiver dentro da área de manipulação, é um risco de contaminação física e biológica. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação ao posicionamento dessas caixas de gordura. Ela precisa estar fora da área de alimentação. Então, essa primeira sentença aqui, a sentença 1, eu já identifiquei que está errada. Por identificar que essa sentença 1 está errada, eu já cancelo aqui, ó, a que eu não consigo, não tem como a resposta A estar correta, porque a 1 está errada. Eu cancelo a C e eu cancelo a E, porque todas essas 3 sentenças são 3 sentenças em que a questão 1 está marcada ali como sendo uma questão viável, e ela não é, né? E aí a gente vai agora avaliar as outras sentenças. Quando a gente vai para as outras sentenças, a gente identifica o quê? A sentença 2. Na sentença 2, a gente tem dizendo o quê? As instalações destinadas aos serviços de alimentação, elas devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexão com rede de esgoto ou fossa séptica, e os ralos, quando presente, devem ser sifonados. Nas grelhas devem haver dispositivos que permitam seu fechamento. Então, tudo isso aqui é o que está previsto de fato na legislação. A água deve ser corrente, ou seja, deve ter uma tubulação que traga a água corrente. Os ralos, caso tenha esse ralo, é interessante que eles sejam sifonados, eles tenham formato de sifão, e as grelhas e os dispositivos de escoamento, eles precisam ter alguma tecnologia ali que favoreça o fechamento dessas grelhas. Por quê? Porque as grelhas, elas têm uma conexão direta com as tubulações, que também podem ser um ambiente ali de acesso das pragas e dos vetores ao ambiente de cozinha. Então, é importante que, quando a cozinha não estiver funcionando, eu tenha a possibilidade ali de fechar essas grelhas e evitar o aparecimento desses elementos. Então, aqui a gente já consegue perceber que a 2 está correta. Pelas próprias sentenças que restaram, eu já percebo que a 2 de fato está correta. Eu precisaria verificar somente a 3, né, para poder tirar a prova se a resposta certa seria B ou D. Então, aí eu já vou otimizando o meu tempo. A sentença 3. A gente vai na sentença 3 e a gente percebe o quê? As portas da área de preparação de alimentos devem ser equipadas com mecanismos que assegurem o seu fechamento automático. E as aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providos de telas milimétricas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. Essa sentença aqui, ela também está correta. De fato, todos os ambientes em que possa ter alguma abertura, algum acesso de vetor ou praga, eu preciso colocar telas milimétricas, inclusive eu preciso ficar atento à higienização e reposição dessas telas milimétricas, caso ocorra alguma avaria nessas estruturas, certo? Então, por aqui a gente percebe que a resposta correta, no caso... Cadê a animaçãozinha? No caso, seria a questão D, que seria a sentença 2 e 3 como sentenças corretas, ok? E aí, aqui eu trago uma outra questão, uma questão avulsa, em que a gente tem aí também o acesso de uma questão que também fala sobre edificações e sobre o que a legislação nos aborda como sendo fundamental de se ter aí num estabelecimento, certo? E aí a gente vai
aqui mais uma vez citar a RDC 216 de 2004, porque é a legislação que a gente toma como referência para as boas práticas de manipulação nos restaurantes. Então, nessa questão a gente tem, segundo a RDC 216, de 15 de setembro de 2004, julgue as sentenças a seguir no que diz respeito às edificações, instalações, móveis e utensílios. E aí a gente tem a primeira sentença, né? Sentença 1. As edificações e instalações devem evitar o fluxo ordenado, devem evitar o fluxo ordenado e o cruzamento, sem cruzamento em todas as etapas de preparação de alimentos, devendo facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, desinfecção. Onde é que está o elemento distrator dessa sentença? Justamente esse daqui, ó, evitar, certo? Aqui, quando eu falo sobre evitar, eu estou dizendo que eu não preciso ter esse fluxo ordenado, que eu não preciso ter um fluxo sem cruzamento. Eu estou dizendo que eu preciso evitar esses dois elementos, o que não é verdade. A legislação, ela fala justamente o contrário. O que é que a RDC 216 nos diz? Ela diz que as edificações, as instalações, o layout da cozinha precisa trazer para mim um fluxo ordenado sem nenhuma possibilidade de cruzamento, certo? Quando eu falo cruzamento, é cruzamento, por exemplo, de saída de lixo com saída de alimento pronto, porque quando eu cruzo esses dois elementos, eu vou possibilitar aí um risco, uma probabilidade de contaminar esse alimento que já foi coccionado, que já passou por várias etapas de desinfecção, e aí eu posso recontaminar esse alimento. Então, a legislação, ela diz que eu preciso de um fluxo ordenado e sem cruzamento. E nessa sentença 1, ela está dizendo que eu preciso evitar o fluxo ordenado e evitar um fluxo sem cruzamento. Então, ela está inadequada por esta questão, certo? O elemento detrator dessa sentença aqui seria justamente esse verbo evitar. Então, a gente já percebe aqui, ó, que a sentença 1, a afirmativa 1, ela está errada. Já vou para as alternativas para ver onde é que tem 1. Então, se a sentença 1 está errada, eu já vou cancelar A e eu já vou cancelar a sentença D também, a alternativa D, porque nas duas tem a presença do 1 e aí eu preciso verificar se ela vai... as outras duas sentenças, elas vão estar corretas. E aí a gente vai agora avaliar, a gente vai julgar a sentença 2. Na sentença 2, o texto diz o seguinte: as luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e devem estar protegidas contra a explosão e quedas acidentais. Essa sentença aqui está correta. Conforme a RDC 216, as luminárias da área de manipulação de alimentos, elas precisam ter uma proteção, como se fosse uma grade, porque caso essas lâmpadas venham a explodir, elas não vão, os resíduos de vidro ou os resíduos químicos que tenham nessas luminárias, elas não vão cair sobre o alimento. E assim, a gente vai ter a garantia de manter esse alimento protegido, sem nenhum risco de contaminação física ou química nesse caso. Então, a sentença 2, ela está correta, certo? E aí a gente vai para a sentença 3. Na sentença 3, o texto diz o quê? As instalações físicas, como piso, parede e teto, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachadura, trincas, goteiras e vazamentos. Infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros, e não deve transmitir contaminantes ao alimento, certo?
Então, neste caso aqui, a gente tem também uma sinalização do que seria o viável, né? Não deve transmitir contaminantes dos alimentos. Então, neste caso aqui, a gente também tem uma sentença que está correta. Então, se a sentença 2 e a sentença 3 está correta, só me resta, né, a alternativa como sendo uma alternativa correta, ok? Então, aqui, quando a gente vai para a sentença correta, a gente tem a sentença que compreende as sentenças 2 e 3 do nosso texto. Tranquilo? Vamos agora para a questão, mais uma questão de ENAD, que é a questão número 22 do ENAD 2015, certo? Nessa questão, a gente está falando sobre o controle higiênico sanitário no processo de aquisição, compra e recebimento de um peixe, certo? É uma questão bem específica, mas que também traz conhecimentos de tecnologia de alimentos. Então, não traz conhecimento somente de controle higiênico sanitário. Isso é uma característica muito forte das questões de ENAD, em que a gente observa uma transdisciplinaridade nas construções das questões. Como assim, professora? Porque em uma só questão a gente tem conteúdo de várias disciplinas, né? E aí acaba que é preciso ter um conhecimento transdisciplinar para poder responder essas questões. Então, vamos para essa sentença. Essa sentença aqui é uma sentença que, por exemplo, o texto de contextualização, esse texto aqui de contextualização, ele interfere na compreensão das sentenças seguintes. Então, é importante ler esse texto. Mas, mais uma vez, eu ressalto essa dica. Leiam primeiro a sentença, se vir que está faltando alguma coisa, vai para a contextualização, para ver se é importante ler essa contextualização. É a dica para poder otimizar o processo de resposta das questões ENAD, certo? E aí, vamos lá para mais uma questão, verificar aí esse texto. Então, ele traz a problemática de compra e venda de um peixe. Então, suponha que os peixes fornecidos por uma cooperativa para o comércio varejista de um município litorâneo apresentem vida de prateleira menor que o padrão esperado para a espécie. Vida de prateleira, gente, lembrando que é justamente o quê? Prazo de validade, certo? Então, aqui eu estou dizendo que os peixes fornecidos por uma cooperativa, ela está apresentando um prazo de validade, um tempo de prateleira menor que o padrão esperado para aquela espécie. Levando em consideração essa situação, as ferramentas de qualidade e política de vigilância alimentar e nutricional avalia as afirmativas seguintes. E aí a gente tem a sentença 1. Sentença 1. É importante que o responsável técnico... Quem é esse responsável técnico? Muitas vezes, no restaurante, o responsável técnico é o nutricionista, mas não obrigatoriamente precisa ser um nutricionista, tá? Mas é importante que o responsável técnico, ele realize a redução da umidade do peixe com a aplicação de sal. Eu consigo reduzir a umidade do peixe com a aplicação do sal? Consigo. Através do que a gente chama de desidratação osmótica, tá? Então, eu consigo sim fazer essa redução ali da umidade de peixe. Se eu reduzo a umidade do peixe com a aplicação do sal, eu vou prolongar a vida útil desse peixe. Por quê? Porque é na água que tem no peixe, que a gente chama de água livre, que os micro-organismos eles conseguem se multiplicar. E aí, se eu reduzo a disponibilidade dessa água, eu reduzo a possibilidade desses micro-organismos se multiplicarem naquele local. Então, esse efeito, essa ação de adicionar sal para reduzir a umidade
do peixe, ela seria eficiente nesse cenário para poder favorecer a vida de prateleira dessa espécie, certo? Então, a sentença 1 aqui, a gente já vê, ó, que ela está correta. Na sentença 2, a gente tem agora outra afirmativa. Na sentença 2, disse que é fundamental que a cooperativa disponha de um banco com cadastramento adequado e atualizado para permitir a rastreabilidade entre os distribuidores, ou seja, transportadores e comerciantes. E aí, segundo a RDC 216, é importante que a gente sempre verifique, sempre faça um processo de auditoria, de verificação dos nossos fornecedores. Então, do mesmo jeito que se eu trabalho num restaurante, eu sou fiscalizado pela vigilância sanitária, é interessante que eu sempre verifique a qualidade das boas práticas de manipulação daqueles que são meus fornecedores. Então, é importante manter um banco, né, de cadastramento desses fornecedores em que eu consiga fazer a rastreabilidade desses fornecedores para verificar como é que está a qualidade deles, se eles estão em dia, se eles têm alvará de funcionamento, se tem regularidade, se eles aplicam lá nos processos de produção dele as boas práticas de fabricação. Então, volta e meia é interessante a gente fazer até mesmo uma visita aos nossos fornecedores para verificar a qualidade desses fornecedores. Então, a sentença 2, ela também está correta, ok? E aí a gente vai para a sentença 3, onde é dito que é recomendável que a cooperativa ela acione a Secretaria Municipal, certo? De Vigilância Sanitária, com vista a obter informações sobre a qualidade sanitária da água fornecida. Inclusive, é interessante que se disponha de laudos técnicos com dados microbiológicos das embalagens e das mãos dos funcionários. Isso daí é uma recomendação também da vigilância sanitária, né? Da política de vigilância alimentar e nutricional, é uma ferramenta de controle de qualidade. Por quê? Porque no momento que eu faço registro dos dados microbiológicos das mãos dos meus funcionários, eu apresento dados efetivos de que dentro do meu estabelecimento eu estou seguindo protocolos de boas práticas de manipulação. É uma forma de comprovar a execução desses protocolos de boas práticas de manipulação no meu estabelecimento. Então, é muito importante que eu tenha posse e que eu tenha esse cuidado de fazer esse controle, esse registro desses mecanismos que eu venha a implementar no meu estabelecimento. Professor, e a qualidade sanitária de água? É de fato necessário obter informações sobre isso junto com a Secretaria Municipal? Sim. Então, dependendo de qual seja o estabelecimento que se esteja em questão, por exemplo, se você não tiver água corrente viabilizada, por exemplo, por instituições públicas, como é o caso aqui no Rio Grande do Norte da CAERN, você precisa ter um laudo da qualidade microbiológica da água que você usa. Então, supondo que eu esteja num estabelecimento em que eu faço uso de uma cisterna, de um poço artesanal, então eu preciso ter um laudo da qualidade dessa água, e o que sugere é que esse laudo ele seja feito a cada 6 meses para poder verificar a qualidade dessa água, porque ali na água a gente pode ter ali um risco de contaminação microbiológica também, certo? Então, é importante ficar sempre verificando a qualidade microbiológica da água, verificando e fazendo registro dos dados microbiológicos das embalagens e também das mãos dos funcionários. São 3 ferramentas de qualidade
que a gente pode estar utilizando e que estão em concordância com os documentos legais de vigilância sanitária do país, certo? Então, a sentença 3, ela também está correta. Dito isso, a gente percebe o quê? Quando eu verifiquei que a 1 e a 2 estava correta, eu já excluí a C, já excluí a 2, já excluí a 1 e já excluí a 2, a D. Então, só restou para mim a questão foi a única que restou, né? Porque se a 1 e a 2 estavam corretas, a A e a B já não seriam uma sentença, porque excluía as outras. A C também não seria correta, porque estava excluindo a 2, e a D não seria correta, porque estava excluindo a 1. Então, por eliminação, eu já saberia que era E. Mas, de fato, todas as sentenças apresentadas, elas estão corretas, certo? Trago aqui para vocês mais uma questão, onde a gente tem aqui uma questão avulsa, que ela também trabalha essa questão dos fatores relacionados à contaminação microbiológica, né? E aí, nesse caso aqui, a gente traz uma temática que são os fatores intrínsecos e fatores extrínsecos dos alimentos. Então, quando a gente está nessa questão, a gente tem aqui o seguinte questionamento. Os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos são os responsáveis por determinar a resistência dos mesmos à deterioração por micro-organismos. No que diz respeito a estes fatores que favorecem o desenvolvimento microbiano, marque a alternativa correta. A. Os fatores extrínsecos são aqueles relacionados com as características próprias do alimento. Os fatores intrínsecos são os relacionados com o ambiente em que o alimento se encontra. C. A atividade de água é um fator extrínseco, visto que representa uma característica própria do alimento. D. A composição gasosa da atmosfera responde por um fator extrínseco, visto que está relacionada com o ambiente em que o alimento se encontra. E a temperatura é um fator intrínseco, visto que representa uma característica própria do alimento. E aí, gente, eu vou trazer aqui para vocês um organograma mostrando o que seria esses fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos relacionados à multiplicação microbiana, né? Os fatores extrínsecos, o nome já diz, é externo, tá? O nome já está falando, extrínseco externo. Então, os fatores extrínsecos são aqueles fatores relacionados ao ambiente externo do alimento, ou seja, o ambiente em que esse alimento se encontra. Como fatores extrínsecos, a gente tem a quantidade de gás carbônico ou de oxigênio em que o alimento esteja, a umidade relativa do ar e a temperatura. Então, vamos lá. Vamos entender cada um desses fatores extrínsecos. O oxigênio, existem bactérias que elas são consideradas bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que elas conseguem se multiplicar em um ambiente sem nenhum oxigênio. E, em contrapartida, existem bactérias que são as bactérias aeróbicas, que são bactérias que dependem do oxigênio para poder se multiplicar. Então, quando eu compreendo esse conceito, eu vou conseguir perceber o quê? Que se eu retirar o oxigênio do ambiente, eu vou impedir o desenvolvimento das bactérias aeróbicas, porque elas dependem do oxigênio para se multiplicar. Então, sendo assim, eu consigo interferir nesse fator que favorece o desenvolvimento microbiano. Isso é o que acontece, por exemplo, nas embalagens a vácuo. Quando eu embalo um molho a vácuo, eu estou retirando o oxigênio daquele ambiente e eu estou impedindo que bactérias que são dependentes do oxigênio para sua multiplicação, elas se multipliquem ali. Eu estou impedindo a multiplicação das bactérias
aeróbicos, certo? A umidade relativa do ar é um fator extrínseco muito importante ao desenvolvimento microbiano, porque no ar a gente tem pequenas gotículas de água. E como eu falei para vocês, a água que está presente no alimento é uma água que vai favorecer a multiplicação bacteriana. Se eu coloco um alimento em que a umidade relativa do ar está alta, eu vou fazer com que esse alimento ele fique exposto a uma multiplicação bacteriana mais incisiva, porque essa umidade relativa do ar pode aumentar a quantidade de água disponível na superfície desse alimento. Então, quando eu coloco, por exemplo, um alimento numa geladeira, eu estou tirando o alimento do ambiente úmido, relativamente úmido, porque a atmosfera, dependendo de qual seja o local em que você esteja, a atmosfera ela vai ter um nível de umidade relativamente alto, e eu vou colocar esse alimento dentro da geladeira que ela vai ter uma umidade relativa do ar baixa, porque a geladeira ela é um ambiente seco. Apesar de ser frio, ele é muito seco. Então, eu consigo impedir ou retardar a multiplicação bacteriana ali. Isso também fica muito claro, como eu falei para vocês, dependendo da região, a gente vai ter uma possibilidade, uma probabilidade de desenvolver mais facilmente fungos e bolores do que outras. Então, por exemplo, uma região como do Cerrado, né, o Centro-Oeste, Brasília, Goiás, São Paulo, são regiões que a umidade relativa do ar ela é mais seca. São Paulo, algumas partes de São Paulo, mas Brasília e Goiás é um ambiente em que a umidade relativa do ar é muito, muito, muito baixa. Então, é um ambiente seco. Quando comparado a Natal, por exemplo, Natal, Rio Grande do Norte, a umidade relativa do ar aqui em Natal ela é relativamente alta. E aí a gente consegue ter um comparativo de que os alimentos que são expostos a uma temperatura ambiente aqui em Natal, elas têm uma tendência a desenvolver, por exemplo, um pão. Ele pode desenvolver um bolor aqui mais rápido do que um pão que está numa temperatura ambiente lá em Brasília, por causa justamente dessa umidade relativa do ar. O mesmo se aplica à temperatura, tá? A temperatura ela vai interferir na multiplicação bacteriana. Tanto é quando a gente fala, por exemplo, de processos de fermentação. Vou pegar aqui uma receita de produzir um kombucha ou um gigeio ou até mesmo um queijo fermentado. Eu preciso ter consciência de qual é a temperatura ambiente em que a gente está. Temperatura ambiente aqui de Natal é uma temperatura que vai ali em torno de 32 graus Celsius. Então, o processo de fermentação aqui em Natal, ele ocorre mais rápido do que quando comparado, por exemplo, a cidades do Rio Grande do Sul, em que a temperatura ambiente pode ser uma temperatura mais baixa, dependendo de qual seja o período, pode ser até uma temperatura extremamente baixa. Né? E aí a gente precisa considerar esses critérios também. A temperatura do ambiente vai estar interferindo nessa multiplicação microbiana. E aí é por isso que a gente usa, por exemplo, a refrigeração como sendo um elemento favorável para a gente, certo? Para poder controlar esses elementos microbianos. E os fatores intrínsecos são os fatores relacionados às características internas do alimento. Então, a gente tem, como fator intrínseco, a gente tem a atividade de água, que é o quanto de água livre dentro do alimento a gente tem disponível para a multiplicação microbiana. A gente tem o pH desse alimento, que vai de ácido a básico. A gente sabe que algumas bactérias, elas se multiplicam em pH ácido, mas a grande maioria das bactérias, elas tendem a se multiplicar num pH de neutro a básico. E a gente também tem os substratos, né? Os nutrientes que estão ali presentes nesse alimento, que são nutrientes alvos dessas bactérias. Então, por exemplo, quando a gente vai para a realidade das bactérias lácticas, por exemplo, elas vão ter como substrato, como elemento nutritivo alvo para elas, a lactose. E elas começam a se apropriar dessa lactose, que é o açúcar que tem no leite,
para poder se multiplicar. E aí elas transformam, geram outros produtos, que no caso é o ácido lático, que vai interferir ali no pH do leite. Então, dependendo de qual seja a bactéria em questão ou o micro-organismo em questão, o nutriente específico, o substrato, ele vai interferir no desenvolvimento desses micro-organismos. E aí, os nutrientes, eles são fatores intrínsecos, porque eles estão relacionados com o alimento propriamente dito. Ok? E aí, a gente volta para a nossa questão, né? Dito isso, agora a gente vai, mais uma vez, avaliar essas sentenças aqui para poder verificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a sentença A, por exemplo, ela está dizendo que os fatores extrínsecos são aqueles relacionados às características próprias do alimento. E a gente aprendeu que os fatores extrínsecos, eles são, na verdade, fatores externos ao alimento. Então, eles estão relacionados ao ambiente, certo? Ambiente. E aí, a gente tem aqui os fatores. Então, dito isso, a sentença A, ela está errada. E aí, aqui a gente tem a segunda sentença. Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados com o ambiente em que o alimento está. Então, aqui, ó, a gente tem como se fosse o inverso. Foi invertido, né? Então, a gente tem outra sentença aqui também errada, ela não está correta, porque os fatores intrínsecos, eles estão relacionados às características do alimento. E os fatores extrínsecos estão relacionados ao ambiente em que o alimento se encontra, certo? Vamos para a sentença C agora. A atividade de água é um fator extrínseco, visto que representa uma característica própria do alimento. Aqui a gente percebe também que a sentença está errada. Por quê? Porque a atividade de água é um fator intrínseco e não extrínseco. Então, o elemento detrator está justamente aqui, ó, extrínseco, certo? Sentença D. Na sentença D, a gente tem que a composição gasosa da atmosfera responde por um fator extrínseco, visto que está relacionada ao ambiente em que o alimento se encontra. Então, quando eu falo composição gasosa, eu estou falando de quê? Eu estou falando justamente do oxigênio e do gás carbônico que está na atmosfera. E aí eu entendo que, de fato, essa sentença aqui ela está correta, a D é correta, porque a composição gasosa ela está relacionada ao ambiente e, portanto, é um fator extrínseco. Por fim, temos a sentença E aqui, que diz que a temperatura é um fator intrínseco, visto que representa uma característica do alimento. Mas a gente entende que a temperatura é um fator externo. A temperatura é um fator extrínseco, porque a temperatura do ambiente vai interferir na temperatura do alimento, mas é a temperatura do ambiente que vai trazer aí um elemento de risco para o desenvolvimento microbiano ali no alimento. Então, a resposta correta aqui seria a resposta D, ok? Mais uma questão para a gente resolver, essa questão aqui é de 2009, é a questão número 17 do ENAD de 2009. E aí, na questão, a gente diz o seguinte: nos restaurantes é comum a oferta de frituras. Entretanto, a aplicação do método de cocção por calor seco com a técnica de fritura por imersão pode provocar comprometimento no sabor e no aroma dos alimentos. Risco à saúde se houver degradação da gordura e formação de substâncias tóxicas. Com base nessas informações e considerando as atribuições do tecnólogo em gastronomia,
quais condições deverão ser observadas para a utilização do óleo de fritura. E aí a gente vai avaliar cada uma dessas sentenças, tá? A sentença A, manter a temperatura constantemente a 200 graus Celsius. Usar o óleo até 3 vezes em panela refratária. E aí, essa questão ela está errada. Por quê? Qual é o elemento detrator dessa questão? A temperatura de 200 graus Celsius, que não é a temperatura de 200 graus Celsius, é uma temperatura de 180 graus Celsius no máximo, não pode ultrapassar isso. E dizendo que se pode utilizar até 3 vezes o óleo. Quando que a legislação ela não fala uma métrica de reutilização de óleo. Ela diz, o que é que a legislação sanitária fala? Ela diz que você pode reutilizar o óleo, desde que esse óleo ele não tenha nenhuma alteração sensorial, desde que o óleo ele esteja com as suas características sensoriais em dia, sem produzir espuma, sem alteração de cor, de odor ou de sabor, certo? Mas a legislação ela não traz uma métrica de quantas vezes eu posso reutilizar, ok? Então, essa questão aqui, ó, ela está errada. Sentença B, mantém temperatura ambiente e, para reutilizar o óleo, filtrar e armazenar em um tecido opaco. Nesse caso aqui, gente, a gente tem a sinalização de que o interessante seria que eu mantivesse a temperatura do óleo em temperatura ambiente, mas se eu fizer uma cocção em temperatura ambiente, o que é que vai acontecer com esse óleo? Ele vai, quando eu colocar o alimento em contato com esse óleo, ele vai encharcar o alimento com óleo. Então, não é interessante que eu mantenha em temperatura ambiente, tá? É interessante que o óleo, quando ele for utilizado, ele esteja aquecido, ok? Então, essa sentença aqui, ela está equivocada por essa razão. Sentença C. Usar equipamento dotado de termostato e, após o uso, manter o óleo nele, estando completamente tampado. Nesse caso aqui, o elemento detrator seria justamente o termostato, porque eu não preciso obrigatoriamente ter um equipamento com termostato. Caso eu tenha um equipamento, uma panela e um termômetro, eu já consigo fazer a verificação da temperatura. Então, o importante é eu verificar a temperatura. Não me interessa como é que você vai fazer essa verificação, mas é interessante que você verifique essa temperatura de modo que ela não ultrapasse 180 graus Celsius. Lembrando, gente, que colocar um palito de fósforo dentro do óleo não é verificação de temperatura, tá? Então, isso não é correto, não é interessante. Outra coisa que, às vezes, o pessoal faz, a gente observa o pessoal fazendo na cozinha de maneira empírica, é pegar um pouquinho de água e jogar um pouquinho de água no óleo. Isso também não é interessante. E quando a gente coloca água no óleo, ela vai sapicar, né? E aí, isso é o que o pessoal usa como referência para verificar se o óleo está quente. Mas isso não me traz precisão sobre temperatura do óleo, se ele está com 180 graus Celsius. Isso também pode causar um acidente, pode acometer queimaduras no seu antebraço. Então, não é interessante que se faça isso. Sentença D. Usar o óleo numa temperatura máxima de 180 graus Celsius. Esta é a temperatura que é prevista pela legislação. E para reutilizá-lo, filtrar e armazenar em utensílio opaco, tampado e sob refrigeração. Certo? Então, se eu for reutilizar o óleo, que eu filtre esse óleo e que eu armazene ele em utensílio opaco. Em utensílio opaco, por quê? Para evitar a oxidação desse óleo, né? Quando o óleo ele entra em contato com a luz, ele pode sofrer uma oxidação, acelera o processo de oxidação, e aí isso pode trazer
comprometimento das características sensoriais desse óleo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a resposta correta, que seria justamente a questão D. Na questão E, vamos avaliar a questão E só por desencargo de consciência, mas a gente já sabe que ela não está correta. Disse o quê? Usar um utensílio profundo com abertura larga e controlar a temperatura a 200 graus Celsius. O elemento destrator, nesse caso, seria essa temperatura aqui, ó, de 200 graus Celsius, que não é uma temperatura bacana. A legislação ARDC 216 aponta para a gente que a temperatura, ela deve ser uma temperatura de até 180 graus Celsius. Então, eu trago aqui, ó, para vocês, a questão correta seria a questão D. E aí, aqui, eu trago para vocês esse slide que nos mostra justamente o detalhamento do que é previsto pela legislação, em que a gente precisa sempre estar tomando bastante cuidado com os óleos e as gorduras para evitar a contaminação química e atentar-se ao momento de hora de troca dessas gorduras. Então, quando tiver mudança de viscosidade, sabor, cor e produção de fumaça, é o momento em que eu preciso trocar o óleo, e não segundo a métrica de reutilizar apenas 3 vezes. A legislação diz ainda que os óleos e gorduras utilizados, eles devem ser aquecidos a uma temperatura não superior a 180 graus Celsius, sendo substituídos imediatamente sempre que houver alteração evidente das características físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma, sabor, formação intensa de espuma e de fumaça. Ok? Vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é uma questão de temperatura, certo? E aí, a questão, ela traz a seguinte problemática. O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma correta, a fim de evitar a proliferação de micro-organismos. Segundo a RDC 216, de 2004, a temperatura desse alimento deve ser reduzida de... E aí, aqui a gente traz as sentenças do que seriam essas temperaturas. Segundo a legislação, vamos aqui para a legislação. O processo de resfriamento é um processo, certo? Pela RDC 216, resfriamento é um processo que induz a redução da temperatura de 60 graus Celsius para uma temperatura de 10 graus Celsius. Depois que eu faço isso, eu levo esse alimento para um processo de refrigeração ou para um processo de congelamento. Mas, nesse caso, eu faço primeiro uma redução da temperatura. Lembrando que esses alimentos eles precisam ser identificados. E aí, a RDC 216 diz que esse resfriamento, essa redução de temperatura de 60 graus Celsius para 10 graus Celsius, precisa ocorrer em até 2 horas, obrigatoriamente. Eu não posso passar desse intervalo de 2 horas. Professora, mas se eu conseguir reduzir essa temperatura de 60 graus Celsius a 10 graus Celsius em 5 minutos, tem algum problema? Não, nenhum, maravilhoso. Quanto mais rápido, melhor. O que não pode acontecer é que se passe de 2 horas. Por quê? Porque essa temperatura entre 60 e 10 graus Celsius é o que a gente chama de zona de perigo. Então, dentro dessa temperatura, é a temperatura que a gente encontra como sendo a temperatura ideal para a multiplicação bacteriana. E aí, por esta razão, não é interessante que a gente deixe o alimento ali por mais de 2 horas. A literatura nos aponta que a partir de 2 horas, eu começo a ter uma multiplicação bacteriana acima do que é previsto como sendo seguro para os alimentos. Então, acima de 2 horas, de uma superfície que se tem ali uma quantidade mínima de bactérias, eu posso obter milhões de bactérias. Então, a partir de 2 horas é um tempo de exposição muito inseguro. Então, por esta razão, a gente tem que a temperatura de resfriamento,
é uma temperatura que está ali, ó, entre 60 graus Celsius para 10 graus Celsius em até 2 horas. É a redução da temperatura de 60 para 10 graus Celsius em até 2 horas, certo? Esta é a temperatura de resfriamento. Lembrando que resfriamento é um processo, ok? E aí, trago aqui para a gente mais uma questão. Essa questão também é uma questão avulsa, que eu trago a problemática sobre o armazenamento de alimentos. Então, no caso aqui na sentença, a gente tem o seguinte: Alfredo Prado é o responsável pela estocagem de alimentos de um restaurante, realizando tarefas como o armazenamento e o controle de entrada e saída dos alimentos do estoque. Em relação aos métodos adequados de estocagem, julgue as sentenças a seguir. 1. Os alimentos industrializados após abertos, eles podem ser mantidos na própria embalagem, desde que bem fechado, dispensando a identificação do produto, visto que todas as informações necessárias encontram-se na embalagem. Primeiro ponto de extrator dessa sentença: os alimentos, depois de aberto, eles não podem ser mantidos na própria embalagem. Eles devem ser colocados em uma embalagem alternativa e, em seguida, eles precisam ser identificados. De maneira geral, na embalagem original do produto, vai estar dizendo lá, depois de aberto, conservar sobre refrigeração por até 3 dias. Então, vai ter um novo prazo de validade. E eu preciso considerar esse novo prazo de validade. Certo? Então, essa sentença 1 aqui, ó, ela está errada. Sentença 2. Sim, se a sentença 1 está errada, eu já venho aqui para as alternativas, ó. Cancelo a alternativa 1, A, cancelo a C, cancelo a alternativa C e cancelo a alternativa D, porque todas elas têm 1. Então, ficou restando somente a B ou a E. Aí eu volto para minhas sentenças, tá? Nas minhas sentenças, eu venho aqui e vou avaliar a sentença 2. A guarda dos produtos de limpeza pode ser realizado dentro do estoque de alimentos, desde que em prateleiras separadas daquelas destinadas aos alimentos dos gêneros alimentícios. Isso daqui é falso, tá? Os materiais de limpeza, eles precisam ser armazenados em local separado dos alimentos. Não pode ser no mesmo local. O interessante é que seja um local, um estoque só para material de limpeza e um estoque só para alimentos. Muitos desses materiais de limpeza, eles exalam aromas muito fortes, produtos químicos que podem contaminar os alimentos. Então, são um risco de perigo químico quando eu armazeno no mesmo local, ok? Então, tem que ser num local separado. E aí, a gente vai para a sentença 3. Na sentença 3, a gente tem o quê? Os alimentos, eles devem estar adequadamente acondicionados e identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade. Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade de indicação do prazo de validade, deve ser observada a ordem de entrada dos mesmos. Questão correta, certo? Essa daqui está correta. No processo de estoque, o critério que eu preciso utilizar é sempre o prazo de validade. Caso eu não tenha um prazo de validade no alimento, como é, por exemplo, o caso de vinhos, de bebidas alcoólicas de maneira geral, eu posso estar tomando como critério de prioridade de uso, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Mas isso eu só uso para aqueles insumos que não têm o prazo de validade estipulado, como é o caso das bebidas alcoólicas, algumas delas. As bebidas fermentadas, como, por exemplo, cerveja, em geral, elas têm prazo de validade. E aí,
quando eu tenho prazo de validade, o critério que eu uso de utilização é o prazo de validade. O primeiro que vence é o primeiro que sai. Se eu não tenho prazo de validade, então o critério que eu vou estar utilizando é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, a resposta correta seria a resposta E, ok? E aí, é isso. Terminamos aqui a nossa revisão, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês peguem essas dicas de resolução de questão de ENAD, porque isso otimiza muito o tempo de resposta das questões, facilita o raciocínio lógico, porque você vai fazendo as exclusões daquelas sentenças que já não são possíveis de estar ali e você consegue resolver a questão de maneira mais assertiva, tá? Então, é isso, pessoal. Eu desejo para vocês uma boa tarde e me despeço de vocês aqui, tá ok?